Olá, boa tarde, participantes. Meu nome é Bruno, estou no terceiro semestre de Medicina e eu sou presidente da Liga Acadêmica de Morfologia e Fisiologia Aplicada à Clínica. Nós somos uma liga nova na UNB, a gente fundou esse semestre e a nossa proposta é tentar abordar o que é normal a fim de entender como que as doenças podem se instalar. Apesar de não parecer muito com a cara da liga esse evento, na verdade tem tudo a ver. Hoje vamos conversar sobre as múltiplas facetas do envelhecimento saudável, que é um processo natural. A depender de como cada indivíduo lida com essa transição, pode haver uma maior ou uma menor predisposição ao desenvolvimento de doenças. Além disso, também prezamos pelo cuidado amplo do indivíduo. Então, por isso, a abordagem multidisciplinar é fundamental para a garantia de um envelhecimento mais saudável, respeitando os processos naturais e prevenindo as possíveis doenças da terceira idade. Mas antes de iniciar, eu gostaria de passar alguns avisos gerais. Esse evento é parte da 20ª Semana Universitária da Universidade de Brasília, e por isso os participantes irão receber uns certificados emitidos pela própria universidade. No entanto, para isso você precisa ter se inscrito pelo SIGA-A e preencher o formulário de presença que está disponível aqui na descrição, aqui embaixo. O formulário vai ficar aberto somente durante o evento, não haverão exceções, então fiquem ligados, ok? Caso você não tenha se inscrito pelo SIGA, não tem problema, ainda dá tempo de se inscrever. O link e o passo a passo estão aí na descrição também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat do YouTube ou também no chat lá do Instagram, pelo direct. Sem mais delongas, gostaria de apresentar os nossos dois mediadores dessa webconferência, os ligantes Felipe Blanco e Maria Luísa Nunes. Sejam muito bem-vindos e um excelente evento a todos. Boa noite a todo mundo. A gente gostaria de começar, então, esse evento apresentando nossos palestrantes. E eu vou começar pelo Rodrigo Pereira da Silva. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos. É especializado em Biomecânica da Atividade Física pela Gama Filho e Fisiologia do Exercício Físico pela CEF Unifesp. É mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, doutorando pela Unifesp e docente da Universidade Metropolitana de Santos e da Faculdade Praia Grande. E gostaria de apresentar também a Ayrton Larissa Cerqueira Lima, que é nutricionista pela UFAL, é pós-graduada pelo Programa de Residência em Nutrição Clínica pela UFPE, é pós-graduada em Nutrição na Terceira Idade pela Universidade Estácio de Sá, tem mestrado em Nutrição Humana pela UFAL, é nutricionista e instrutora da Residência em Nutrição Clínica do Hospital Barão de Lucena, Pernambuco, é nutricionista do Instituto de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco, também é preceptora em Gerontologia da Residência de Geriatria do Real Hospital Português. Boa noite, eu também vou começar apresentando o Irã Lima Aragão Filho, que é bacharel em Psicologia, Direito e Teologia, possui especialização em Psicanálise Clínica, pós-graduação em Clínica Psicodinâmica do Trabalho e Gestão do Estresse, pela UNB. Terapia Sistêmica Familiar, pela Academia Terapêutica Dr. Carlos Arturo Molina Loza, e Direito Público pelo UCB. Também é mestre em Ciência da Religião pela PUC Goiás e é psicólogo clínico na Polícia Civil do Distrito Federal, aposentado. Também é professor no Uniprojeção de Psicologia. Por fim, também vai apresentar Maria Alice de Vilhena Toledo, que possui graduação em Medicina pela UNB, mestrado em Clínica Médica também pela UNB e doutorado em Ciências Médicas pela UNB. É professora adjunta da UNB. Possui experiência em geriatria e psiquiatria, atuando principalmente nos seguintes temas: Alzheimer, idoso, depressão, variabilidade da frequência cardíaca e hipertensão arterial. É coordenadora da residência médica em Clínica Médica do Hospital Universitário de Brasília. Agora a gente vai começar a apresentação das nossas pautas. A primeira pauta é justamente como os hábitos na juventude podem interferir no processo de envelhecimento. Alguém quer começar falando agora? Bom, vocês que... posso começar. Pode começar. Tá. Então, eu acho que esse tema é bem importante, porque, assim, a gente tem o envelhecimento, um processo que ele ocorre de forma universal, né? Todo mundo envelhece,
na verdade, mas quando a gente fala de idoso, ele é muito particular, que a gente pode ver aquele idoso que envelheceu bem, né, bem sucedido, ativo, pleno, com uma qualidade de vida boa, mas também a gente vai ver idosos acamados, idosos bem limitados, né? E por que isso ocorre? O processo de envelhecimento, então, tem um fator que é universal e tem um fator, ele é multifatorial, né? Uma parte é geneticamente determinada e a outra parte, na verdade, a maior parte, tem relação com os nossos comportamentos ao longo do tempo e as nossas escolhas, né? Então, assim, eu vou citar alguns comportamentos e a gente vai depois discutir o que atualmente, né, pode os jovens estarem fazendo alguns tipos de escolha que podem não estar sendo uma coisa positiva para esse envelhecimento saudável. Então, eu diria alguns tipos de comportamento, como, por exemplo, desconhecer a relação da própria saúde, né? E uma rigidez de comportamento. Isso eu peguei por algumas falas, por exemplo, que a gente vê no próprio consultório, né? E alguns idosos ou até pacientes jovens chegam e brincam com a gente. Aí eu sou contra fazer check-up. Por quê? Porque o médico fica procurando tanto que acaba achando, e aí prescreve um monte de remédio, eu não estava doente, fico doente. Ou então, pessoas que têm falas como, eu sou contra ficar tomando remédio. Então, eu acho que, assim, não pode ser nem 8 nem 80. Lógico que o excesso de remédio faz mal, sim. O remédio sem uma comprovação ou sem estar bem indicado, mas eu chamo a atenção aqui que muitas doenças, elas são ou assintomáticas, né, ou os sintomas são bem discretos, como, por exemplo, o hipertenso. A grande maioria dos hipertensos, eles não sentem, né, apesar de que alguns pacientes falam, eu sinto quando minha pressão está alta, a grande maioria das vezes é assintomático. Câncer de colo é assintomático, né, a gente tem até um artista agora, que fez filmes, né, de cinema, que morreu de câncer de colo, jovem. Então, assim, existe algumas coisas, alguns protocolos para fazer screening. Então, essa rigidez ou desconhecimento da própria saúde, né? O tabagismo, uso de droga, então isso aumenta o risco de várias doenças, inclusive até das rugas, né? O envelhecimento da pele, alcoolismo, depressor do sistema nervoso central, isso sem dúvida é um hábito que a gente vê um crescimento e que isso também, né, tem um efeito, na verdade, ruim para o envelhecimento. Obesidade, sem dúvida, eu acho que assim, o número de obesos no mundo inteiro aumenta, exagero alimentar, a má alimentação, né? O sedentarismo, eu também colocaria aqui como comportamento são escolhas, né, na verdade, ruins. Você não se cuidar de uma hipertensão, diabetes, uma osteoporose, casos de depressão, principalmente quando um indivíduo idoso, em que existe o preconceito, né, de que estar triste ou quieto faz parte do processo de envelhecimento. E aí também fatores como comportamento de risco, né? Acho que até fatores sociais, violência, e, por que não, até o meio ambiente, né? A gente preservar o meio ambiente também vai fazer com que a gente tenha, e nossos filhos e as próximas gerações também tenham um envelhecimento mais sadio. Então, eu coloquei esses comportamentos para a gente começar a discutir o que os jovens, né, podem estar... Foi muito interessante tudo que você falou, professora. Agora eu vou passar a palavra para a Ayrton para ela falar um pouco sobre essas pautas.
Boa noite. Então, só para complementar, né, o que a doutora Maria Alice falou, eu acho que, inicialmente, né, a gente tem que compreender que esse processo de envelhecimento, ele é progressivo, né? Então, algumas teorias, elas mostram que o envelhecimento, ele começa a partir do momento que a gente nasce, né? Errado não tá, mas aí a gente tem alguns marcos no nosso corpo que vem mostrando quando é que começa aí esse envelhecimento. Então, só para exemplificar um pouco, a partir dos 20 anos mais ou menos, o nosso cérebro ele começa a ter uma perda de neurônio. Quando eu trago mais para a área da nutrição e pensando mais em massa muscular, a gente tem aí que começa a ter uma perda de massa muscular a partir dos 30 anos, por exemplo, de massa óssea também a partir dos 35 anos. Então, repensar que, quando a gente fala em envelhecimento, a gente não está falando do próximo e nem está falando de uma pessoa com mais idade, a gente está falando da gente. Então, eu me entendo que hoje, no meu auge dos 33 anos, eu farei história daqui a 30 na população de 2050, né, que aí a gente tem as estatísticas mostrando que, a partir de 2050, o Brasil será considerado um país de idosos. Então, me colocando aí como essa população, o que eu serei de idoso futuramente vai fazer parte do que eu estou construindo hoje, né? Ou que eu construí durante aí, desde a minha infância. Então, a gente tem que repensar que esses hábitos, eles interferem no tipo de idoso que eu quero ser. Então, lógico que o envelhecimento saudável, ele não se restringe apenas à ausência de doenças, tá? Mas conseguir evitar essas doenças e, consequentemente, a sua incapacidade é importante. Então, quando eu falo, por exemplo, na alimentação, eu falo em obesidade, né? Como a doutora Maria Alice citou aí, o número crescente de idosos que a gente tem hoje em dia, né? A obesidade, ela gera um constante quadro de inflamação e que propicia o surgimento dessas doenças, como a hipertensão, o diabetes, e aí, consequentemente, a gente vai ter comprometimento aí da nossa qualidade de vida quando tiver com mais idade. Então, só pensar que a nossa parte alimentar, que a gente constrói desde a infância, ela vai ter aí um reflexo na nossa vida adulta e principalmente no surgimento dessas doenças, como também a questão da osteoporose, né? Então, o nosso consumo hoje de cálcio, né, de alimentos fontes de cálcio, interfere na nossa poupança, né, óssea que a gente vai ter com mais idade. Então, é como se a gente, durante a juventude, fosse criando essa poupança de saúde. Lógico que, com o envelhecimento, ele gera perdas, mas se eu tenho uma poupança, eu vou diminuir essa como é que eu posso citar aqui? Sentir essas perdas, tá? Então, a gente tem que começar, desde já, a pensar no idoso que a gente quer ser e reverter esses comportamentos, como a alimentação, como o sedentarismo, que é um ponto importante, e os hábitos, né, de consumo de álcool, de fumo, tudo isso vai interferir e gerar doenças que podem trazer problemas no nosso envelhecimento, né? Muito obrigada, Ayrton. Foi muito bom que você falou, que a gente realmente tem esse papel ativo no nosso envelhecimento, né? Justamente. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Irã, para ele falar um pouquinho sobre essa pauta. Primeiramente, quero agradecer aí a toda a equipe, a toda a organização, aos amigos aqui que têm atuado dentro desse processo, né, do cuidar do outro, né? Atualmente, eu tenho, assim, passado por esse processo, eu estou com 53 anos, chegando aí nessas fases que a gente está falando assim, o idoso é sempre o outro, a gente nunca aceita, né? A gente está nesse processo de negação todo o tempo. E, assim, o trabalho que eu tive nos últimos 5 anos, eu aposentei em 2017, eu estava com 49 anos, aposentei novo, passando por todo esse processo de conhecimento, atendendo pessoas, e as grandes demandas que nós tínhamos dentro do consultório era o seguinte, chegava o paciente e falava assim, doutor, eu aposentei e eu descobri que os únicos amigos que eu tinha estavam dentro do meu espaço, da minha instituição, aqui do meu local de trabalho. Então, as pessoas só me reconheciam enquanto eu estava ali na minha função, que era um policial, um investigador. E a partir do momento que eu aposentei, eu agora estou me vendo como data de validade vencida. A ideia que passava na cabeça dele, um jovem, 48 anos, 47 anos, era a faixa etária de aposentadoria, muito cedo dentro do espaço da polícia,
Então, eles sentiam, assim, que estavam como se fosse um peixinho fora do aquário. Então, a gente percebe que as nossas relações, e essas relações saudáveis, quando você cria realmente grupo de pessoas que vêm agregar e agregar todo o tempo esses valores, né? A cada espaço de escuta, aquele espaço criativo, aquele espaço que você possa proporcionar e cultivar isso durante toda a sua vida, como o seu espaço de envelhecer, né? Porque nós sabemos que a única forma de você evitar o envelhecimento é a morte súbita. Todos nós queremos realmente ter uma longevidade. Com o aumento, com a tecnologia, com a ciência, com essa inteligência, né, que nós temos hoje, que está nos proporcionando melhores condições de vida, nós estamos alcançando determinadas idades, mas o importante não é viver mais, é dar qualidade a esse tempo de vida que estamos passando. Outro fator muito importante, nós vivíamos aí um tempo do século passado, vamos dizer assim, né, o ontem, nós vivíamos assim uma imposição sempre das instituições do dever, da produção de sentido para nossas vidas, de poder dizer o que deveríamos fazer. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que você está ditando as suas próprias normas, você está cobrando isso de você todo o tempo. E a gente sabe que nesse processo do envelhecimento, a gente vai perdendo, né, algumas forças, algumas capacidades assim de raciocínio, vai se tornando mais lento, a nossa mobilidade, e a gente precisa ter realmente um espaço onde tenhamos assim uma produção de desenvolvimento de políticas no sentido de participação também dentro de políticas públicas, né? Hoje eu vejo jovens nesses movimentos, eles fazem muitos movimentos, mas assim, nesse período da adolescência, né? E da adultescência, a gente está vendo também os adultos esticando um pouquinho essa adolescência e todo o tempo, né, querendo manter esse sentimento, né, jovem, né, não quer envelhecer. Mas chega um momento da vida deles que eles botam uma pausa, puxam o freio de mão e não querem mais participar de outras atividades. Porque quando a gente fala do velho, a gente associa diretamente a questão de morte, de doença, de mudar a alimentação, mas tem outros espaços que a gente pode estar contribuindo com as nossas ideias, trazendo realmente um desenvolvimento, né, no nosso ponto intelectual. Por que não? Você voltar para uma academia, para um estudo, fazer seu mestrado, seu doutorado, você também participar desse processo, né, de contribuir para que aqueles outros que estão ali no processo de desenvolvimento e aprendizado possam aprender também com as suas experiências. Então, dentro da polícia, nós tínhamos um projeto chamado Projeto Fênix, e faltando 5 anos para a aposentadoria, nós tínhamos ali palestras educativas e preventivas, mostrando para eles que a vida não termina após a aposentadoria, existe uma vida após a aposentadoria. E nesse processo, nós indicávamos ali que desse continuidade ao seu estudo, a questão intelectiva, aproveitando esse tempo, aproveitando essa oportunidade que está sendo dada a ele, para que ele possa contribuir para que aqueles que estejam ali em processo de desenvolvimento pudessem aprender com as suas experiências. Então, isso mostra que algumas empresas estão pegando de volta esses capitais intelectuais, né, esse capital intelectual, e trazendo para dentro das empresas. Então, está mostrando que esse que acumulou essa idade, né, e com qualidade, está sendo reaproveitado dentro do seu espaço social. Então, esse é um valor. O outro é a questão do capital social, vou deixar para falar daqui a pouco com vocês. Muito obrigada, Ira. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para ele falar um pouco mais sobre essa parte também. Obrigado, Maria Luísa. Cumprimento a todos que estão assistindo. Agradeço já o convite, né, mais uma vez aqui em relação a todos. Agradecer já essa primeira aula que os três já deram antes, né, da minha fala, muito importante aí nessa parte do envelhecimento. Voltado mais exclusivamente, né, à minha profissão, né, que eu sou profissional de educação física, a gente vê que o processo de envelhecimento, como a Aita falou, começa lá na juventude, né? Isso é fundamental para um envelhecimento saudável. Se nós pegarmos aí, como ela também destacou um pouquinho, a gente fala de algumas capacidades físicas que são fundamentais para o processo de envelhecimento. Na juventude, ali, principalmente na época escolar, no ensino infantil e no ensino fundamental, é onde se tem as chamados maiores avanços nas melhoras das capacidades físicas. São os estirões de crescimento junto com as capacidades físicas. Vou citar só uma para vocês verem o tamanho da magnitude aí do processo. Vamos falar da força muscular. A força muscular é uma capacidade física que ela é muito relacionada ao aspecto desportivo.
mas se nós formos ver nos últimos anos, principalmente nas revistas que são mais indexadas, elas falam principalmente da qualidade de vida sobre a força muscular. E a força muscular, ela vai atingir picos ali entre 20 e 30 anos. Existe já livros, os livros básicos de fisiologia do exercício, mostrando que o indivíduo que é ativo, principalmente na época escolar, ele atinge um pico muito mais tarde da força muscular, e o processo do envelhecimento, né, na diminuição de força, no processo de sarcopenia, você tem uma lentidão, porque você acumulou força lá na adolescência e na infância. Então, é muito importante você se manter ativo fisicamente. Vou já separar um pouquinho aqui. Existe diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer movimento corporal que você faça que tenha o maior gasto acima do repouso. Já o exercício físico, ele tem que ser programado, ele tem meta, e ele tem que ser sistematicamente realizado. Então, existem também já estudos comprovando que fazer exercício físico é diferente na saúde da atividade. Porque no exercício você consegue incrementar intensidade, e essa intensidade é fundamental no processo de envelhecimento. Então, a forças, que é uma capacidade física relacionada ao esporte e à saúde, ela vai dar uma importância muito grande para o indivíduo, na infância, realizar algum tipo de modalidade esportiva, algum esporte, e no processo de envelhecimento ele pode ser a diferença entre depender de alguém para cuidar dele e ele se sentir bem para fazer as tarefas diárias. Então, a gente vai ver aí que pessoas que acumulam mais força na infância, quando chega lá depois dos 60, sétima década de vida, a força muscular ela vai ter uma queda muito significativa. E aí são os indivíduos que vão precisar de apoiadores, vão ser os indivíduos que vão precisar estar na cadeira de roda. Como que esse indivíduo vai fazer as tarefas fisiológicas, as tarefas não, mas as atividades fisiológicas, metabólicas que eles têm que fazer dia a dia? Ele não vai conseguir sentar num vaso sanitário e levantar sozinho. Então, a força é fundamental para isso. Se ele não tiver isso, ele não tem qualidade de vida. É lógico, qualidade de vida não é só o bem-estar físico, é mental, né, é social, é biológico. Mas só dando uma ênfase nessa, é muito importante você, na época escolar, você se manter ativo para ter um envelhecimento saudável. Como a gente fala da escolar, aí vou trazer de novo um pouquinho para o meu lado. Existem políticas públicas que diminuíram o tempo da educação física na escola. Isso é um crime. Se você pegar o que o American College recomenda de atividade para a semana para a criança, são 5 vezes 1 hora por dia, para se manter uma criança saudável. Onde que vocês sabem que tem isso hoje? Em lugar nenhum tem isso. Por quê? Porque políticas públicas foram criadas e diminuíram o tempo de exercício físico. Porque o exercício físico é menos importante do que matemática, português, ciências, entre outros. Tá, então vamos lá. Existe uma grande revisão sistemática que mostra que crianças que são mais ativas têm os melhores desempenhos acadêmicos. Então, fazer o exercício também é bom para o desempenho acadêmico. Ou você criar mais sinapses, né, que pode relacionar ao desenvolvimento da criança. Então, fazer o exercício na juventude, na adolescência, vai interferir diretamente no processo de envelhecimento. Se manter ativo é você cuidar do seu bem maior, que é a sua saúde. O que adianta você ter lá tudo que você quer conquistar de bem material, mas se fisicamente você não vai poder nem aproveitar direito aquilo que você conquista. Então, estar bem fisicamente é fundamental para o processo de envelhecimento. Gente, muito obrigada. Foi muito enriquecedora essa discussão. Se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre essa pauta ainda, pode sentir à vontade agora. Eu gostaria de deixar... Não, porque eu achei interessante, né, o que o Irã colocou, né, em termos do trabalho, de a pessoa só se olhar, né, se sentir vivo, ativo, né, não conseguir se ver independente do trabalho. Eu acho até que a geração de hoje já consegue ver isso um pouco melhor, né? E só uma curiosidade, né, que uma vez dando uma aula
um grupo de preparação de aposentadoria ativa e tudo. Assim, uma curiosidade, né? A palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, né? E, na verdade, ela significa um instrumento de tortura. Assim, é uma curiosidade. Então, mas assim, tem vários, quando a gente estuda, né, a parte da sociedade, como o Irã estava falando, a gente tem as gerações, né, X, Y, como que isso, as transformações que foram ocorrendo, né? E que, claro, a pessoa vai envelhecer dentro desse contexto social. E eu acho que os jovens de hoje já veem isso um pouquinho melhor, mas os idosos atuais realmente têm esse problema. E que, curiosamente, a palavra trabalho é um instrumento de tortura, né, a origem dela. Ayrton, gostaria de falar alguma coisa? Vou, só para complementar o que o Rodrigo falou, que eu achei bem interessante, isso me veio na memória, que quando de fato a gente começa a envelhecer, né, vamos aqui botar um fator limite de idade de 60 anos, né, que aí agora eu vou começar a exercitar minha memória, vou fazer palavra cruzada, né? Então, a gente tem muito isso, né, de mente, né, eu não quero ter Alzheimer, eu não quero ter demência, e sempre se o idoso ativo seria aquele idoso que seria mais, assim, que não esquece, né, que não teria nenhum problema de memória. E a gente esquece também que, além da cabeça, a gente também envelhece o corpo. E o que mantém a gente funcionalmente ativo, né, então, com força para se levantar da cadeira, para fazer as nossas atividades normais, de se alimentar, né, a gente precisa ter massa muscular, então a gente precisa se manter fisicamente ativo, né, fazer o exercício físico, né, fazer aquela nossa poupança que eu falei, para chegar nessa idade com mais força, com mais massa muscular, para poder desenvolver essas atividades de vida diárias, né, o que a gente faz normalmente, tá? E não, lógico que a gente não vai deixar de exercitar a memória, mas também lembrar de exercitar o corpo, né, acho que isso é muito importante, porque se a gente pensar que se eu estou debilitado, se eu estou fraco, eu tenho uma propensão maior de cair, e o que é que gera depois dessa queda, né? Vai me deixar mais dependente, né? Aí tem toda aquela cascata de depressão, já não como bem, então como é que vai ser a qualidade de vida nesse sentido também, né? A cabeça está ok, mas todo o resto do corpo não. Então, lembrar que o envelhecimento, além da cabeça, a gente tem que lembrar também do nosso corpo, né? E se manter ativo é muito importante. Muito obrigada, gente. Agora vamos passar para a segunda pauta. Aproveitando esse gancho que a Ayrton trouxe, então vamos passar para a próxima pauta, né? Até quando a gente pode começar a se preparar para o envelhecimento saudável? Você gostaria de começar falando, Rodrigo? Pode ser. Vamos lá. Bom, essa questão ela tem muita relação com a primeira, né? Se a gente começar a se preparar para o envelhecimento, então a gente tem que começar desde quando a gente se conhece por gente, quando a gente tem as primeiras memórias, né? Então isso a gente já começa a se preparar para o envelhecimento, né? Existem, é lógico que são áreas que os outros profissionais podem discutir muito melhor do que eu, mas a gente sabe que o comportamento, né, do ser, a forma com que ele vai lidar na sociedade está muito relacionado ao como ele se comporta na juventude, o que ele tem de experiências ali que ele pode levar para a vida adulta, né? Então, ter convívio com, por exemplo, esporte, você vai ter amizades que são mais saudáveis, né, ali indiretamente, então isso vai fazer melhor para o processo que é muito complicado ali da fase da adolescência, né, para a fase adulta. O Irã falou um nome muito legal que eu vou levar comigo aí, que é adultolescência, né? Se o Irã puder corrigir, isso aí vai ser muito legal. Ninguém quer chegar, né, Irã, no processo. Todo mundo só fala do processo, né, mas ninguém quer chegar lá. Eu falo para os alunos nas aulas de graduação, de especialização, a gente fala que o idoso ele é um jovem que deu certo, né? É um jovem que teve um processo aí que deu certo.
as pessoas não querem envelhecer, mas só vai conseguir quem der certo. Então, nós temos que pensar inicialmente o que fazer para poder dar certo. Então, até quando começar a se preparar, a gente fala assim, eu posso manter um corpo saudável treinando, fazendo exercício desde a minha infância, e eu consigo reverter alguns quadros quando começando lá na fase adulta ou até no processo de envelhecimento. Então, se eu tiver com 60, 70 anos e ser sedentário e começar a fazer algum tipo de modalidade esportiva, algum exercício, eu vou ter contribuição, né? Isso vai ser adquirido de forma crônica. Então, o momento de quando começar, assim, relacionado à saúde pelo exercício, lógico, é muito melhor começar antes, porque aí, como a Ita falou aí, da poupança, né? Então, vamos pensar nas mulheres. As mulheres, elas têm diferenças hormonais quando comparado com os homens, principalmente na produção dos hormônios anabólicos, né? Os hormônios que o nosso próprio corpo produz, não os hormônios androgênicos que são os que são tomados, né? Se você faz o exercício na fase da adolescência, nas meninas, você vai ter uma manutenção ou aumento da massa muscular, e os estudos mostram que a densidade mineral óssea, ela também acompanha o desenvolvimento, né, do músculo, e você faz essa poupança aí para ter uma prevenção de osteoporose no futuro. Então, você fazer nesse momento é importante para prevenção lá, né, dessa doença, que é uma prevalência maior nas mulheres, e uma das explicações é essas diferenças hormonais. Outras características que nós podemos ter no processo de envelhecimento com exercício também são a relação dos aspectos cardiovasculares. Então, se eu começar a fazer um exercício já na fase de 60, 70 anos, vamos dizer, né, que hoje ainda é 60 anos, provavelmente pode mudar aí daqui a alguns anos, a gente vai ter benefícios em relação ao consumo máximo de oxigênio. Então, se eu tenho maior consumo máximo de oxigênio, eu vou fazer as minhas tarefas diárias, os AVDs, com maior economia de movimento. Então, você fazer um lance de escada, quando você é sedentário, com 70 anos, e depois de você fazer um programa de exercício com profissionais capacitados, se você melhora esses volumes, você faz aquilo com menos esforço. Não só a força, mas outros aspectos também podem contribuir diretamente, né, para esse envelhecimento saudável. Então, até quando começar? A minha resposta direta é: comece o quanto antes. Não começou? Comece amanhã. Nunca deixe para começar numa segunda-feira ou no dia 1º de janeiro, quando todo mundo quer mudar alguma coisa, né? Então, pense nisso, pense na mudança do comportamento e como você vai envelhecer. O quanto antes você começar a se movimentar, né, a levantar da cadeira, tirar o comportamento que nós estamos nesse momento, né, que é chamado de comportamento sedentário. Hoje a população se encontra em pandemia, mas, infelizmente, a gente vai ter uma pandemia maior quando acabar essa do Covid, que é a pandemia do sedentarismo. O sedentarismo hoje ele vai estar próximo aí de 85% aí em pesquisas que são feitas com autorrelato, né, não são diretas, mas são autorrelato. E isso vai trazer um prejuízo muito grande para a população em geral, para os cofres públicos, e imagina para o envelhecimento como é que vai ser. Então, comece o quanto antes. Essa é a dica de um amigo aqui que está falando, tá bom? Muito bom e importante esses pontos que você trouxe. Muito obrigado, Rodrigo. Irã, você gostaria de complementar também sobre essa pergunta? Sim. Muito importante, assim, o que o colega falou. A gente está falando aqui sobre a questão desses pilares importantes para a nossa vida, né? Eu poderia falar assim, um pouquinho sobre a saúde, falar sobre a nutrição, falar sobre essa questão alimentar, falar sobre essa questão da atividade física. Aí eu faria até uma dinâmica com o grupo aqui que está me ouvindo aqui, os nossos internautas. Se você fechasse os seus olhos agora e imaginasse com que idade você queria morrer. Pense nisso. Com que idade você gostaria de morrer? Determinando assim uma idade. Aí, se você disser aqui agora, eu quero morrer com 80, 90, 100 anos, eu pergunto para você, o que você tem agregado na tua saúde física, na tua saúde mental, na tua saúde intelectual? O que nós temos
semeado? O que nós temos lançado para essa semente para a vida? Nós percebemos hoje uma relação assim muito pequena com a questão, quando nós olhamos assim os perfis, olhamos assim a atividade alimentar do nosso dia a dia, dos nossos jovens. Eu atuo hoje dentro das faculdades e percebo que há sim uma despreocupação muito grande com a questão da saúde, principalmente os alimentos são ingeridos diariamente e pelos comportamentos, né? Não tem uma qualidade de vida, um sono adequado, um sono reparador. Muitas vezes os relacionamentos, as crises emocionais, as crises do ponto de vista da intimidade, da sua sexualidade. Então, está uma coisa assim muito aberta, né? E aí você percebe que essas pessoas elas não olham e não querem saber o que poderá vir no amanhã, porque para ela o futuro não existe. Diferente quando aqui há 30 anos atrás, quando a vovó falava assim, meu filho, pega o cofrinho aqui, deposita essas moedas e pense no futuro. A gente tinha um pensamento futuro. Então, aquela geração de ontem se preocupava, né, na questão assim de você ter um amanhã melhor. Hoje é o aqui e o agora. Aqui nós estamos vivendo esse processo da overdose, né, de si mesmo, é o processo do face. A gente se contenta com um joinha, a gente se contenta com mais um seguidor, a gente se contenta com poucas coisas e esquecemos dos grandes pilares da nossa existência, né? Como que eu vou cuidar desse corpo? Como é que eu estou cuidando desse corpo? E esse corpo ele vai responder de alguma forma, esse corpo ele vai gritar de alguma forma. Assim como o louco, ele está ali gritando na rua, ele está pedindo socorro, porque ele já exauriu, ele já foi em todos os momentos, em todos os lugares que ele poderia ir. Agora ele está dando aquele grito para ver o que acontece. Quais são as mãos, quais são os espaços, quais são as pessoas que se aproximam, qual é o mover que nós estamos fazendo na direção do outro, ou a direção de nós mesmos. Então, é esse processo de envelhecimento, como aqui já foi bem colocado, é como que eu vou me preparar. A partir do momento que você nasce, você já está nesse processo de produção, desenvolvimento, de agregar valores, né, no nosso dia a dia. Então, esse é o processo. E está todo o tempo você está buscando essa excelência. É claro, dentro dos seus limites, dentro das suas capacidades. Porque quando a gente fala de trabalho, como a Maria Alice colocou, a questão dessa punição, a primeira ideia da punição, né? Mas você percebe que hoje, se você encontra alguém assim passando na rua, fala assim, aí, como é que você está? Aí a segunda pergunta, você está trabalhando? Aí a pessoa fala, não estou não. Ah, tá bom, tchau, vai embora. Mas se ela fala assim, tô, aí ela continua o diálogo com você. É mesmo, onde é que você está e tal? E aonde você fala que você está trabalhando, já sabe quanto você ganha. Então, você tem uma identidade, tem um sentimento de pertença quando você está produzindo alguma coisa. E é nesse correr de ar, nesse estresse, todo o tempo que a gente está vivenciando, a gente quer produzir alguma coisa, a gente vive produzindo esse holograma, essa imagem, produzindo que assim que nós estamos bem. Como é que você está? Estou bem. O cara está desempregado, está passando por uma necessidade, ele não está buscando ali um aconselhamento, buscando um ombro para que possa ali produzir ali um lugar que ele possa chorar, que ele possa se sentir ali mais humano. Então, essa pessoa ela está vivendo essa imagem todo o tempo. Então, ela não está dando realmente essa produção e semeando aquilo que ela vai precisar lá amanhã, nesse capital social, nesse desenvolvimento das nossas relações, né? Porque eu sempre brinco lá com os alunos, mostrando para eles didaticamente, mostrando o seguinte, que o relacionamento é o rela-rela, e o rela-rela vem o cio, né? E nesse cio vem as produções, vem novas pessoas que vão estar se apresentando nessas nossas criações sociais. Então, gente, começar a envelhecer é a partir do momento que você toma consciência que você quer chegar, que você quer ter assim uma longevidade, quer ter uma idade assim com qualidade, né, com certeza, e dando realmente essa melhor produção dentro da sua capacidade, dentro dos seus limites. Sair dessa crise de pensamento acelerado todo o tempo, que você tem que produzir, porque você fica se punindo com isso todo o tempo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E hoje eu tenho um paciente que chega lá no consultório e fala assim, doutor, eu quase que eu tico aqui que eu não viria hoje para a sessão, porque eu tinha tanta coisa para fazer. Então, se a pessoa não está na agenda dela, se você não está na sua própria agenda, que você merece um momento só para você, você não está semeando as boas sementes, colocando as sementes adequadas para a sua vida e para o seu envelhecimento saudável. Porque você está esquecendo de você. Você tem todo mundo na sua agenda e acaba esquecendo de ter você. Muito bom, muito obrigado, Irã. Agora eu vou passar para a doutora Maria Alice.
Então, eu acho que, assim, sempre dá tempo, tá? Claro que a gente tem aquela máxima, né? Não se pode alterar o passado. Então, a gente vive, envelhece melhor quem começa a se preparar mais cedo. Isso é óbvio. Mas sempre dá tempo, sempre tem alguma coisa para fazer. Mesmo quando a gente pensa naquele paciente até doente, complicado, porque eu sempre digo, na verdade, a meta da gente não é nem acrescentar anos à vida, mas é acrescentar qualidade de vida e de morte, porque eu acho que se fala muito pouco em morte. Então, existe também qualidade de morte, né? Porque às vezes a pessoa fala, também já, olha só, já vivi o que tinha que viver, deixa para lá, se eu morrer, ok, que a gente escuta isso no consultório. Eu falei, ok, mais ou menos, porque ok, todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas você morrer tranquilo, que nem alguns falam assim, o tipo de morte ideal, morrer dormindo, mas tem morte sofrida, então qualidade de vida e qualidade de morte, sempre há tempo de fazer alguma coisa. Aquela questão de que quando se coloca, quando a gente começa a envelhecer, quando a gente nasce, assim, é uma coisa complicada, né, filosoficamente. Eu acho que no início de vida, você depende mais de algumas outras circunstâncias, não de opções próprias. Então, eu vou depender de quê? Genética, tá? Da escolha do pai e da mãe, né? Da genética. As condições de gestação, a gente sabe que interfere. Tem uma gestação mais cuidada, mais protegida, vai deixar você mais capacitado para até em questões de saúde. O ambiente em que você nasce, que você vive a infância, se você teve condições de ter uma escolaridade, porque a escolaridade, ela, assim, já reflete, foi feito um cálculo, né, publicado no Lancet, já desde 2017, tem um grande grupo que estuda fatores de risco para a demência, e já se sabe, até foi feito o cálculo de estatisticamente quantos por cento que você ter escolaridade, quando criança, alfabetizado e ter tido escolaridade formal, isso previne a demência no futuro, então, sabidamente, só que isso não vai depender do indivíduo, na verdade, depende das condições, né? E assim, depende de outras pessoas também. E a outra coisa, com a criança, na verdade, por exemplo, ela tem uma doença. Eu tinha um professor de pediatria que eu nunca esqueci essa frase dele. Ele falava para a gente: olha só, gente, a criança, se vocês não atrapalharem, o organismo novo ele é apto para. Ele se cura, na verdade, ele tem uma grande reserva, que o idoso e o adulto, à medida em que ele vai envelhecendo, ele vai diminuindo essa reserva fisiológica, capacidade de recuperação. Então, assim, eu não concordo tanto com isso, que a gente já desde que nasce, né? Porque a capacidade, a reserva funcional é muito diferente. Se você não atrapalhar, a pessoa recupera, ela tem capacidade de assim, recuperação bem grande. Agora, à medida que você vai envelhecendo, e aí as questões da sua capacidade, sua reserva começa a diminuir. Você pode estar bem, que nem, por exemplo, quebra um braço, uma criança, ela engessa, vai para o colégio, todo mundo assina, tal. Agora vai o idoso quebrar esse braço ou a perna. Pronto, ficou dentro de casa, já está isolado. E é claro que a recuperação de uma criança é muito maior, né, do que a do idoso, complica, vai ter outras consequências. Então, assim, o início de vida, eu acho que depende
muito também da sorte, condições genéticas, condições de gestação, ambiente, infância, e a partir do momento que a gente pode fazer escolhas, eu acho que isso é fundamental. Eu quero ser sedentário ou eu quero fazer uma atividade física? Eu posso investir nisso. Isso tem uma diferença muito grande de significado. Eu quero comer coisas mais sadias ou eu quero só comer fast food, comer porcaria? Isso depende da nossa capacidade de decisão e isso vai influenciar no nosso envelhecimento, o nosso estilo de vida, o velho que a gente quer ser. Então, eu acho que tem uma diferença grande nessa parte de poder fazer escolhas, de poder se preocupar com saúde física, mental, de fazer questões de opções, e que aí até, na verdade, envolve isso do trabalho, só fazendo uma defesa, na verdade, eu só falei a curiosidade, eu não acho que trabalho é uma tortura, eu acho que tem muito trabalho prazeroso, mas a etimologia da palavra é instrumento de tortura. E, na verdade, assim, socialmente falando, né, as gerações mais antigas, elas se identificam muito. Quem foi, se você perguntar para as pessoas mais velhas, quem foi seu pai, sua mãe, já vai dizer, minha mãe foi professora, meu pai foi... Ele identifica pela profissão, né? Por isso que muitos idosos atuais têm dificuldade de separar a questão da aposentadoria, quem eu sou sem a minha profissão. Eu acho que isso, essa geração um pouquinho mais jovem, vem trabalhando até um pouco melhor essa questão, que não é uma coisa ruim, na verdade, né? Mas a gente pode ter, o trabalho pode ser muito prazeroso. E muitas pessoas que se aposentam podem ter trabalhos diferentes, até voluntários, extremamente prazerosos e ativos. Mas são opções. Eu sempre falo, opções. A gente, nessa palestra de aposentadoria, eu falava, vamos pensar, uma das coisas que eu falava, gente, vamos fazer a lista de tudo que você sempre quis fazer e nunca teve tempo. E o que a gente pode passar a fazer? Inclusive, até pode ser trabalho voluntário. Mas eu acho que essa pergunta, quando começar? A partir do momento que a gente começa a poder fazer opções, é como uma poupança mesmo, que eu acho que o Irã deu o exemplo, né, do cofrinho. Vamos fazer poupanças de comportamentos, atitudes sadias, que só depende de você. Eu vou comer fast food ou fazer uma alimentação sadia? Fazer exercício ou não? Cuidar da minha saúde ou não? Tomar um remédio importante ou não? Fazer um check-up ou não? Ter escolhas mais sadias até de relacionamentos ou não? Isso depende de você. Mas sempre há tempo. As escolhas podem ser mudadas, sempre há tempo. Não pensar que, poxa, eu já estou velho mesmo, então agora deixa para lá. Não, a gente pode sempre há tempo. Eu acho que isso é pensar em qualidade de vida e não em anos de vida, né? Eu acho que isso é bem importante. Muito obrigado. E, por fim, o comentário da Ayrton sobre o tópico. Eu acredito que já foi bem respondido, mas eu queria até assim, relatar na minha rotina, né, de consultório. Eu normalmente tenho eu atendo, né, só apenas idosos, e tenho muito esse argumento, né, às vezes eles são levados pela família e não vão por vontade própria, e quando a gente começa a conversar, ele simplesmente abre a boca para falar que, não vou mudar porque eu já estou velho demais, né, então não há o que mudar, certo? Então, existe uma frase que eu ouvi uma vez de Alexandre Kalash, que diz o seguinte, né, então, para um envelhecimento saudável, quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde,
né? Então, como todos aqui já falaram e mencionaram isso, eu venho para reafirmar, e também gostaria de abrir um parêntese, porque a gente fala muito das nossas escolhas, né? Então, eu penso, eu vou escolher ser um idoso saudável, então eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer exercício físico, né? Eu vou estudar, vou trabalhar e tal, mas a gente tem que pensar também no envelhecimento saudável na grande parcela da população que não tem esse tipo de escolha, né? Que aí vem aquela questão mais social, de que a gente não teria políticas de saúde voltada para, por exemplo, a melhoria da escolaridade. Então, a gente vê aí a depreciação do ensino, né, público cada vez mais, então favorecendo menos uma população menos favorecida. Então, a gente tem que pensar que existem pessoas que não têm esse tipo de escolha também, né? E pensando no envelhecimento saudável como uma visão mais macro, e pensando também no custo que essa população vai ter de doenças no serviço público também, né, no questão de âmbito mais geral, mais social, né. Então, só para complementar, a gente tem, né, assim, que se preparar, que escolher o que ser, o que sim ou o que não, né, o que vai ser bom para a gente, mas também pensar um pouquinho e lembrar das pessoas que não têm esse tipo de oportunidade, né, e que talvez aquele envelhecimento, né, aquela pessoa que a gente chega lá com seus 80 anos e que, por exemplo, tem uma demência já mais avançada, ela talvez também seja um vencedor aí de um envelhecimento, por ter conseguido, com todas as dificuldades, ter chegado aos 80 anos, nesse sentido de um âmbito mais social, né? Então, só para a gente também trazer essa discussão aí, que tem as nossas escolhas, mas aí a gente tem as escolhas dos nossos governantes também, em relação à nossa população. Muito obrigado. Antes de passar para esses comentários finais, eu gostaria de avisar para o público que as perguntas no chat serão respondidas no final da apresentação, depois de todas as pautas. E vocês gostariam de fazer mais alguma complementação sobre esse tópico? Então, acho que a gente já pode passar para a terceira pauta agora, né? E agora a gente queria cada um falasse um pouco, resumidamente, como a sua área em específico pode contribuir para esse processo do envelhecimento saudável. Pode começar com a Maria Alice, então? Pode ser? Acho que tá sem som. Tá sem som? Não, agora dá para ouvir. Então, assim, eu acho que, na verdade, tirar alguns mitos, né, de que não será, na verdade, com medicações milagrosas ou vitaminas que a gente vai alcançar esse envelhecimento sadio. Porque, assim, muitas vezes a gente vê que as pessoas têm os modismos, né, que não deixa de ser um problema, a busca da juventude, do rejuvenescimento. Na verdade, ao longo da história, a gente vê até grandes cientistas, né, prêmio Nobel, que foram em busca disso, que é um sonho, né, da humanidade, na verdade, de estar bem e não envelhecer, que já houve vários problemas, na verdade, e decepções ao longo da história da medicina. Mas seria, vamos dizer, o mecanismo, o meio mais fácil. Como eu imagino que até para o profissional de educação física, ele já deve ter ouvido, poxa, se tivesse uma pílula que a gente tomasse, não precisasse fazer exercício. Mas a gente ouve isso também, né? De pílulas e hormônios, sempre tem o da vez, né? A gente já teve vários aí, né? DEA, uma série de coisas, de hormônio de crescimento, enfim, sempre tem o da moda, e que isso pode reverter ou dar uma juventude. Então, eu acho que também
quebrar com essas ilusões, na verdade, né? Eu acho que também é muito importante. Melhor do que uma pílula, na verdade, de uma vitamina, de múltiplos complementos, é você buscar nutrientes, as próprias vitaminas, os complementos, numa alimentação sadia, né? Na medida do possível. E eu acho que uma boa notícia é que o envelhecimento sadio ele não depende, enfim, de uma área específica, e sim de múltiplas escolhas que vamos fazendo ao longo da vida, mas que, lógico, que os profissionais estão sempre aqui para ajudar. Então, alimentação sadia, atividade física, acho que orientação nesse sentido, fazer prevenções, otimismo, bom humor, resiliência. A resiliência é um conceito de física, mas que é muito aplicado atualmente, né? E lembrando que a gente fala também de prevenção, né? E dentro das unidades básicas de saúde, a grande maioria, por exemplo, dos profissionais são treinados, de todas as áreas, são treinados para fazer tratamento de fator de risco, por exemplo, hipertensão, diabetes, e a depressão, né, que é uma coisa muito prevalente no idoso, a questão da saúde mental, que eu acho que eu queria chamar um pouquinho da atenção nesse momento, e principalmente que a gente está no Setembro Amarelo, né, que existe essa campanha que é promovida tanto pela Associação Brasileira de Psiquiatria quanto pelo Conselho Federal de Medicina. Não que seja, você só faça prevenção de suicídio no mês de setembro, você faz ao longo do ano todo, mas é um mês que se escolheu para fazer conscientização, né? Mostrar os dados, é igual Dia dos Pais, né? Dia das Mães, não é que você vai, o pai é pai só naquele dia, então não é que você vai fazer prevenção de saúde mental, de suicídio só no mês de setembro, mas você escolhe um dia, um mês, né? Dia dos Pais, para comemorar o pai, e você escolhe, por exemplo, esse mês que nós estamos, de Setembro Amarelo, para uma campanha de conscientização. E as taxas de suicídio em idosos são bem maiores que na população geral, não porque eles tentam mais, mas porque eles são mais efetivos. Quando eles tentam, eles, na verdade, são bem efetivos. E os principais fatores na verdade, o suicídio é um problema que pode ser prevenido, mas quase 100% dos casos têm doença mental, e a depressão é extremamente frequente no idoso. Então, se a gente está falando de envelhecimento sadio, tem que pensar na questão de saúde mental, porque existe o que se chama de preconceito contra o envelhecimento, do envelhecimento, né, que seria o ageísmo, né, uma terminologia que é dada lá fora, mas eu não sei bem como traduzir esse termo, eu acho que seria o ageísmo mesmo, que por exemplo, o idoso está ali dentro da casa, triste, não, mas ele está idoso mesmo, ele tem uma dificuldade para subir uma escada, poxa, mas ele já está com 80 e tantos anos, vai ter dificuldade. Então, isso é preconceito, porque vamos tentar recuperar esse idoso, vamos tentar a funcionalidade, a questão da saúde mental, tratar os quadros de depressão, inclusive porque são problemas que pode matar. E a gente vê que na saúde básica, as unidades básicas, existe o treinamento para prevenção dessas questões, mas não para a saúde mental, para uma prevenção dos fatores de risco, por exemplo, para a depressão, que seria isolamento, a gente está dentro de um isolamento social, que é um fator de risco, né? Doenças médicas graves, doenças terminais, prejuízo de funcionalidade, mobilidade, o indivíduo estar só,
na verdade, também já é fator de risco, e tudo isso a gente pode orientar, trabalhar, prevenir, né, e ir atrás. A questão, acho que, da sexualidade, que também já foi falado, né, que a sexualidade ela faz parte também de um envelhecimento saudável, não só para a saúde física, quanto também saúde mental. E, às vezes, com a ajuda de um profissional, a gente pode estar trabalhando alguns problemas que existem, como, por exemplo, na mulher, a mulher mais idosa, com a baixa de estrogênio, ressecamento, às vezes o ato sexual fica muito doloroso, você pode estar trabalhando isso. Então, eu acho que o principal recado e a boa notícia é que esse envelhecimento sadio é uma opção, na verdade, de cada um. Existe o fator, claro, alguns são mais privilegiados, claro, não existe tantas políticas de saúde pública, né, em relação a muitas coisas no nosso país, mas sempre existe a opção, mesmo dentre os menos privilegiados, existe a opção. E você pode trabalhar prevenção em todos os setores, em todas as classes sociais. Então, eu acho que é um fator de escolha também de cada um. Então, mesmo a gente que gostaria que a questão das políticas públicas fosse melhorado, e não só isso, eu acho que a gente tem que trabalhar em prol disso, ser ativo nisso, mas mesmo em todas as classes sociais existem opções. Eu acho que seria mais esse recado. Muito obrigada, Maria Alice, foi muito bom tudo que você falou. A gente está cheio de perguntas já no chat relacionadas aos milhares de assuntos que a gente está abordando, depois a gente vai ler para vocês. Agora, para falar um pouco mais sobre essa pergunta, a gente vai chamar a Irda. Então, a nutrição, ela tem aí uma vertente muito grande, né, quando a gente fala em envelhecimento, né, tanto na prevenção, acredito que em todas as instâncias, aí a gente tem, principalmente na prevenção de doenças, como no tratamento de algumas doenças também. Então, a gente pode estar trabalhando isso desde a infância, trabalhando sempre uma alimentação saudável, né, garantindo, né, tentando trazer essa prevenção do surgimento de doenças. Lógico que a gente tem aí um cunho muito importante, que seria a genética, né, mas associada a isso, e no envelhecimento, trazer essa alimentação para melhorar aí a qualidade de vida, né, tanto nas pessoas que são mais ativas, mais rígidas, de uma forma geral, como aquelas pessoas que já têm aí algum comprometimento, né, então, a gente pode estar trazendo esse prazer, né, a alimentar, e também nutrindo o paciente, tá? O que a gente tem hoje, que eu gostaria de trazer, é que, como até Maria Alice falou, a gente não tem uma fórmula mágica e muita gente espera isso, né? Em relação ao emagrecimento, principalmente, mas quando a gente pensa, assim, no envelhecimento saudável, no déficit cognitivo, né, em relação a tudo que a gente já viu hoje, a gente, às vezes, pensa assim, numa vitamina específica, eu vou, né, como surgiu agora trazendo aí o Covid como exemplo, né, muita gente, vamos comprar vitamina C, vamos comprar vitamina D, e se enchendo de pílulas, achando que tudo isso iria resolver, né, todo esse problema, e que quando a gente pode pegar isso facilmente em alimentos, a vitamina D com a exposição ao sol, então teria nesse sentido também, né? Então, a gente não tem uma fórmula mágica, nem um milagre aí que retarde o envelhecimento, mas e nem um alimento específico, tá? Então, nutrientes específicos, a gente não tem nos estudos mostrando benefício em relação ao envelhecimento. Lógico que, na falta desses, quando detectado, a gente precisa realmente suplementar. Alguns estudos têm mostrado aí uma melhora, né, do padrão, tanto cognitivo, tanto de padrão cardiovascular, com alguns padrões alimentares de um modo geral. Então,
o padrão de dieta DASH, por exemplo, ele vem trazendo aí uma prevenção cardiovascular muito importante, outros padrões relacionados a um envelhecimento mais longo, né, a longevidade, seria a relação do padrão da dieta do Mediterrâneo, que teria aí esse cunho muito forte, muitos estudos mostrando benefícios, né, em prevenção de déficits cognitivos, de doenças cardiovasculares, né, adotando esse hábito de vida mais saudável. Assim como em estudos mais recentes tem mostrado um novo padrão, que é o padrão de dieta MIND, que é um padrão de prevenção de doenças, né, de déficits cognitivos e o desenvolvimento de doenças neurológicas, né? Nada disso ainda assim muito firme, são estudos mostrando esse benefício, mas nada que a gente ainda consiga passar isso para a nossa prática clínica e realmente dizer que a dieta MIND vai retardar o início do Alzheimer ou prevenir, mas aí a gente já tem alguns estudos mostrando o benefício, né? Então, lembrando que para um envelhecimento saudável, a gente tem que pensar nos pilares de uma vida, de um estilo de vida saudável. Então, uma boa alimentação, a prática de exercício físico, uma boa saúde mental, tá? Então, tudo isso vai andar junto para gerar um envelhecimento saudável, né? Então, só trazendo aí esses pontos em relação à nutrição. Ai, muito obrigada, Ayrton. E muito interessante essas questões da dieta que você trouxe. Acho que cada uma delas poderia gerar uma palestra inteira sobre, né? Com certeza. Pode fazer esse comentário. Então, agora eu vou chamar o Rodrigo para falar um pouco sobre a área dele. Vamos lá. Vou começar citando um estudo do ano passado, que eu tive a oportunidade de acompanhar. Foi publicado lá em Orlando, né, na reunião do American College, pelo grupo do Selafisques. Na verdade, era o Vitor Matsudo que estava apresentando. Eles têm um estudo de acompanhamento na Ilha Bela, né, que é aqui do lado onde eu estou, de mais de 30 anos de acompanhamento. Então, o que eles têm nesses estudos? Eles acompanham as capacidades físicas gerais relacionadas à saúde e ao desempenho, desde 1980, quando os adultos, né, de hoje eram crianças, e eles avaliaram os filhos desses mesmos pais dessas mesmas crianças que eram lá em 1980. Então, o pai e o filho foi avaliado. E uma amostra considerável, né, de voluntários, aí ficou evidente que as crianças hoje, elas estão aí, se pegar uma média, colocar numa média todos, está cerca de 40% pior do que os pais na década de 80. Se a gente for pegar algumas capacidades como flexibilidade, é 60% de déficit em relação ao seu pai. Se nós pegarmos de consumo máximo de oxigênio, chega a 52%. Então, é uma diferença muito significativa e muito preocupante que se tem em relação às crianças atuais e como elas vão envelhecer, né? Como vão chegar na fase adulta e como vão envelhecer. Bom, essa pequena introdução aí é para relacionar que a profissão no que eu trabalho, né, então, o profissional de educação física, ele tem um papel fundamental na relação de como que ele vai colocar a população saindo da infância para a fase adulta. Por que eu estou falando isso? Estou falando em repertório motor. Então, uma área, né, que nós colocamos aí de comportamento motor, aprendizagem motor, e isso era muito evidenciado lá na década de 80, década de 90, década de 70, nas escolas onde os professores, na época, estimulavam os alunos, né, várias vezes na semana para eles aumentarem esse repertório motor. Qual que é o problema de diminuição de repertório motor? Hoje as pessoas estão em constante mudança de locais, né, e uma pessoa que tem um repertório motor mais fechado, né, mas que não tem tanta grande variação de repertório, se ele num ambiente que não é favorável para ele fazer um novo esporte, uma nova atividade física, e nesse local de mudança que ele foi, fica cada vez pior, ele não vai fazer uma outra, porque o repertório motor dele é menor. Então, vamos imaginar qualquer tipo de esporte que você pratica aí na sua cidade, qualquer exercício, você mudou. E no outro local, o ambiente é totalmente diferente, e você, uma fase adulta, você não tem mais aquele estímulo de quando era criança, de se aventurar, fazer uma coisa nova, que pode passar a dificuldade.
e o ser humano ele não gosta de ficar, né, nesse momento de dificuldade, ele gosta de estar sempre mais em evidência. É lógico que vamos ter alguns que são acima da média que vão sempre se adaptar, né? A adaptação faz também parte aí do nosso desenvolvimento. Então, o papel do profissional de educação física na escola não é formar atletas, é fazer com que o indivíduo crie uma cultura de levar a atividade física para o resto da vida dele. Se eu ensino futebol na escola, não quer dizer que todos os meus alunos tenham que ser jogadores de futebol ou expert naquilo que eu estava ensinando, mas que aquele repertório motor que eu estava falando para vocês, que sejam ensinados de diversas formas, né, diversas formas em relação a mudanças de ambiente, principalmente, né, hoje você tem pessoas que toca o telefone e não atende, parece que tem medo de falar no telefone, só manda mensagem. Então, criar comportamentos em ambientes diferentes, em situações distintas, para que ele tenha um repertório motor melhor. E esse repertório motor vai fazer com que a criança tenha um fator de proteção contra obesidade na fase adulta, obesidade que pode acarretar em hipertensão, que pode levar a diabetes, a doenças mentais aí, que o Vera pode falar muito bem relacionado a isso. Então, o que nós temos como papel é fazer as pessoas mais saudáveis. Esse é o papel principal, né, de fazer com que a atividade física, como todos colocam aí, eu falo do exercício físico, como uma parte fundamental de característica do ser humano no desenvolvimento dele ao longo do tempo. Se na fase adulta ele pode ter complicações do que ele não fez na infância ou do que ele não desenvolveu na infância, e o que nós podemos pensar quando ele chegar lá na fase do envelhecimento? Vai ter muitas complicações, não só complicações metabólicas, né, neuroendócrinas, mas também em relação à dificuldade de movimento, de realizar alguns movimentos, e aí podem trazer outros problemas osteomusculares também relacionados a isso. Então, temos que colocar uma cultura mais em evidência de atividade física para que melhore esse repertório motor da população. Muito obrigada, Rodrigo. Agora eu vou chamar o Irã para ele terminar com a parte dele. Acho que está sem som, Irã. Acho que você está sem. Agora dá para escutar. Está ouvindo, né? Então, vamos lá. A contribuição da psicologia para um envelhecimento saudável. Eu quero contar uma história, quando 14, 13 anos, 12 anos por ali, a vovó, ela morava assim numa cidadezinha do interior, uma casinha assim muito humilde, e dando assim 18 horas, ela acendia uma fogueira, botava umas cadeiras, e ali ela começava a contar as histórias de como ela conheceu o vovô, como foi o casamento, a primeira festa dela, e a gente ouvia aquilo assim com muito entusiasmo, muita curiosidade, e a gente também tinha a oportunidade de contar as nossas histórias, de falar o que nós tínhamos feito durante a semana, o que nós tínhamos feito dentro do momento da atividade escolar. E quando nós cometíamos alguma falha, ela nos perguntava, você tinha outra opção? Você tinha como escolher naquele momento, você agir de uma forma diferente, porque você fez isso, você se sentiu mal no momento que você fez? Então, ali naquele momento, eu vi a vovó com aquela fogueira para mim representou muito. Eu criei assim, uma figura simbólica dentro de mim, essa questão da fogueira. E isso me acompanha todo o tempo, esse momento de ter essa fogueira. E hoje a gente percebe, diante de todas as configurações que nós estamos vivenciando, configurações familiares, e os tipos de relacionamentos que as pessoas cada vez mais estão se isolando, estão buscando os seus próprios interesses, no sentido assim, de buscar ter esse poder pessoal, que a gente busca esse poder. Hoje não é mais o dever da obediência, é o poder de fazer, de produzir alguma coisa, porque a gente tem que ser feliz. E a gente associa muitas vezes a questão da felicidade e querer alcançar alguma coisa. E aonde que a gente entra aqui, nós como profissionais da saúde mental? É no propósito não de dar um procedimento ou de fazer um encaminhamento para que uma pessoa possa ofertar a ele ali um procedimento medicamentoso, para que ele possa ter ali a receita, para que ele possa sair daquela situação que ele está vivenciando.
Mas o nosso papel é de criar e abrir janelas, de criar oportunidades, fazer com que ele possa enxergar que o mundo dele não está fechado, que essa casa que muitas vezes ele entra ali, que o mundo dele não tem casa, não tem janela, e nós começamos a abrir janelas para que ele possa respirar, que ele possa ter uma oportunidade. Por quê? Porque quando esse sujeito ele acumula essas idades, ele traz também muitas perdas, muitas dores, muitos momentos difíceis, né? E a vida é isso, desde o nascimento intrauterino, que você é expulso naturalmente, sai daquele útero e entra nesse útero social, nós estamos sempre no processo de crise. Então, nesse processo de acrisolamento, a gente precisa ter uma outra pessoa para poder abrir o nosso mundo emocional, o nosso mundo sentimental, o nosso mundo, né? De como que nós estamos nos vendo e queremos nos sentir diante das pessoas. Então, as histórias que a vovó contava, eu lembro e eu sei um pouco de mim a partir dela. E a partir do momento que ela partiu, eu comecei a viver esse luto, né? Então, todo esse tempo que eu estou longe, distante dela, eu estou vivenciando esse luto, mas eu consegui fazer várias travessias diante de toda a minha história. Por quê? Porque eu sempre tenho um profissional que eu possa chegar ali e contar as minhas histórias. Ali se torna a minha fogueira. Então, quando eu falo e passo para os meus alunos, né? Nós temos hoje, dentro do imaginário social, aquelas representações que dizem o seguinte: psicólogo é para doido. Eu não estou doido, para que eu vou lá? Né? Mas nós temos uma condição de mostrar para você, dar para você uma construção, algo preventivo, algo educativo, algo que você possa realmente fazer umas melhores escolhas, como a doutora Maria Alice aqui bem colocou, que nós fazemos nossas escolhas. Mas quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Quais são as oportunidades e quais são os itens, né? As variáveis que estão sendo apresentadas para que nós possamos escolher. Então, escolha pessoas que são realmente profissionais, que possam te ajudar, que possam agregar esses valores para a tua vida pessoal. Então, esse momento de você envelhecer, e quando a gente fala um pouquinho sobre envelhecimento, ou vai fazer uma palestra, alguma coisa, aparece um monte de gente achando que nós temos uma fórmula da juventude, que nós encontramos a fonte da juventude, e a partir dessa palestra sua vida vai mudar, que você vai agora, alcançou, né, o seu ideal de vida. Mas a verdade é que todo o tempo nós estamos vivenciando o nosso dia, a nossa existência, pisando no chão da nossa realidade. E quando tem alguém que faz com que você pise no chão da tua realidade, você começa a ter progresso. Progresso é igual felicidade. Felicidade não é um lugar onde você chega, mas é o caminho, como você dá sentido para ele. Esse é progresso. Todo dia a gente está chegando nesse progresso. Se você hoje tem essa experiência, né, ou não teve ainda essa experiência de se comprometer, de se permitir ou se facilitar a entender, a buscar esses profissionais, chegou a hora de você pensar nisso. Buscar um nutricionista, buscar ali, fazer uma revisão médica, fazer ali um check-up, fazer ali uma visita, conversar ali, criar um espaço, né, um espaço de escuta com um psicólogo. Isso é muito importante. Vai trazer para você e vai agregar valores que eu acredito que vai dar para você um envelhecimento assim com muita qualidade. É isso que nós precisamos. Nos permitir com que outras pessoas também façam parte dessa construção que nós temos aqui, aquela construção interna do nosso desenvolvimento intelectual. Então, eu deixo essa mensagem para todos nós. Muito obrigada, Irã. Fechou com chave de ouro essa pauta para pergunta, porque a gente teve várias perguntas no chat e também no formulário. E eu gostaria de falar um pouco também. Assistiram, tem um seriado da Netflix agora, chamado Grace and Frankie, que sente a vida de duas senhoras, uma tem 80 anos e a outra 75, e ele aborda temas como a vida sexual, o divórcio, novos relacionamentos, Então, acho que é muito interessante se assistir, porque ele aborda isso de uma forma muito natural. Ele mostra a perda de amigos, ele mostra abrir uma nova empresa quando já é mais velho. Então, acho muito legal quem tiver a oportunidade de assistir. Dando início agora às perguntas, essa primeira pergunta foi feita pela professora Alessandra, que
é a professora coordenadora da nossa liga, da LANFAC, e auxilia muito no projeto, né, como um todo. Auxiliou agora nesse trabalho de extensão, e vou fazer a pergunta dela, então. Como os jovens podem colaborar com o envelhecimento saudável de seus familiares? Alguém gostaria de responder ela? Eu acho que você está mutada, Maria Alice. Tá, então pode ser. Então, eu acho que assim, essa integração de gerações é muito importante, porque a gente vê as mudanças rápidas que estão ocorrendo, né? Então, veja bem, até por conta de tecnologia, né? A gente pega uma geração, por exemplo, pega uma pessoa mais jovem, o avô é de uma geração que a tecnologia foi desenvolvida depois, o pai nasceu já naquela geração, já estava a questão da tecnologia se desenvolvendo, então o aprendizado foi muito mais fácil, e o jovem já, na verdade, desde criança, né? Às vezes eu até brinco tudo que os meus alunos fizerem em relação à tecnologia pós-graduação, porque já nasce sabendo, né? Já nasceu desde pequenininha ali fazendo. Então, toda essa integração, a gente vê que um ajuda o outro, né? Em questões sociais, por exemplo, de companhia, porque o jovem, por exemplo, ele pode estar ensinando inserção dessa questão de tecnologia, modelos mesmo. O jovem pode incentivar o mais velho, né? Pode ser pai, avô, enfim, a fazer também atividade física. Tem assim vários exemplos de uma gracinha. Às vezes a neta leva o avô na consulta e eu já vi essa frase, o avô falar, não, mas eu vim aqui porque ela me obrigou. E a neta, foi mesmo, porque ele está assim, está assado. E depois ele fala, não, mas eu não vou fazer isso, vou fazer esse exame. Aí ela fala, não, faça por mim, porque... e aí ele vai e faz. Então, eu acho que tudo, o próprio assim, adulto mais velho, ele é um modelo para as pessoas mais jovens. Assim, eu já vi até adultos, por exemplo, que fumam, falar para o filho, não fume, ou se alimente bem, mas ele não se alimenta bem. Então, a chance da geração mais jovem fazer é bem menor. Então, eu acho que tudo isso, o próprio jovem incentivando a pessoa mais velha e o mais velho, não necessariamente idoso, também incentivando essa integração, na verdade, de gerações que podem construir um futuro melhor em todos os sentidos, inclusive em comportamentos melhores, escolhas melhores, né? Ou não. Então, eu acho que o jovem também, essa é uma mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Tanto o jovem incentivando, quanto a pessoa mais velha também incentivando o jovem. Essa integração que eu acho que é bacana e constrói. E aproveitando, Alessandra, dá parabéns para os seus alunos, viu? Que eles organizaram muito bem. Se a gente também pudesse dar uma nota, já que você que fez a primeira pergunta, eu daria uma nota muito boa para eles, da Liga. Posso contribuir rapidinho? Só uma sugestão? Concordo tudo com o que você falou e aí dou uma dica. Propor atividades de lazer mais ativas.
As pessoas hoje, as famílias se reúnem e ficam muito parados no momento que eles estão juntos, né? Hoje cada um tem sua vida, diferente quando se reúne é para ficar sentado, né? Então, os mais jovens, como têm bastante ideias, têm recursos tecnológicos, eles podem propor várias atividades que sejam mais ativas. Só uma pequena dica aí que eu queria dar para o pessoal. Tá? Eu acho que complementando também. Tá me ouvindo? Sim, pode sim. complementar. Pronto, complementando, falando assim desses momentos de integração, eu acho que, na verdade, tem que trazer até com mais frequência, né? A gente observa muito isso em famílias que antigamente tinha muito esse costume de ser famílias enormes, né? Famílias com muitos filhos e netos, e hoje a gente está tendo essa diminuição do núcleo familiar, e como o Rodrigo falou, assim, cada um por si, quando se juntam, ficam parados. Então, talvez trazer momentos de integração familiar com mais frequência, né, ajude também e contribua também nesse envelhecimento saudável, pensando mais na saúde mental, né? Então, acho que só nesse quesito de complementar, eu acho que vem perdendo um pouco essa essência, né, das reuniões familiares e tentar trazer isso com mais frequência, né, o jovem se manter, né, mais próximo aí desse núcleo familiar. Bacana. Acho que a gente pode passar para a próxima pergunta, então. A gente tem uma pergunta aqui do Adriano, que foi feita no chat, e ele gostaria de saber como estudante de uma universidade pública federal. Eu vou continuar aqui, que eu acho que a Malu travou, né? A pergunta do Adriano fala que o que nós, como estudantes de uma universidade pública e federal, podemos fazer para trabalhar com a população em ações de envelhecimento saudável? Alguém gostaria de responder? Eu posso dar uma contribuição com a mesma pergunta, fazendo esse link aí com a pergunta, né? Como que os jovens podem contribuir, né, para ajudar os pais, né, que estão já nessa fase, né, do idoso, e como fazer também esse link essa questão, como a faculdade ela pode criar um espaço junto à comunidade. Nós estamos passando por um momento atípico, né, que é essa questão da pandemia, e todos nós estamos aqui, somos professores, tem aqui educadores, tem pessoas que estão atuando hoje dentro das suas áreas, home office, nessa questão desse mundo digital. Mas a grande maioria aqui, nós nascemos e somos migrantes digitais. Nós nascemos do mundo analógico e agora passamos esse mundo digital. E ela chegou de forma muito abrupta, muito rápida e sabe, muito intensa. E isso provocou alguns movimentos disfuncionais, até mesmo nas nossas relações pessoais, relações no sentido de dar a produção de conhecimento para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta. E principalmente os nossos idosos, que para eles essa mudança e esse processo de adaptação, como a gente vê que o envelhecimento vai tornando isso um pensamento, um raciocínio mais lento, a resposta, né, mais demorada. E como que a gente pode criar um espaço dentro da nossa casa? Se você passar para esse conhecimento algumas ferramentas, pequenas ferramentas, para que ele possa também se comunicar através de um zap, através de um e-mail, através de uma videoconferência, pequenas coisas que você ensina, isso vai contribuindo para que ele possa também estar inserido e estar continuando nesse processo de comunicação. Porque nós estamos sempre nesse processo de querer transmitir uma mensagem. Eu lembro que a mamãe, ela chegou da igreja, e a mamãe está com 79 anos, e ela chegou assim para mim, falou assim, eu estava conversando ali com a minha amiga, e ela falou assim, Noemi, você tem e-mail? Aí ela ficou assim, e-mail? Ela falou assim, eu tenho, mas eu vou ter que ir embora agora, depois eu falo contigo. Ela pegou e veio embora, né, porque a pessoa perguntou para ela se ela tinha e-mail, e ela não sabia o que era e-mail. Aí eu fui explicar para ela o que era um e-mail, abri um e-mail para ela e tudo mais. Depois ela passou um zap para ela, pode enviar no meu e-mail, que eu quero receber a mensagem. Ficou feliz da vida. Então, toda vez que eu chego em casa, pego o aplicativo dela e vou
o celular e vou ensinando algumas ferramentas, algumas funções que ela precisa. Então, nós não precisamos, isso aqui é para todos nós, não precisamos saber tudo, mas aquelas ferramentas que você vai usar no seu dia a dia, que vai facilitar a tua comunicação, o teu trabalho. E como que nós vamos trabalhar isso também em nível de comunidade? Hoje nós temos as clínicas modelos, nós temos as escolas públicas que estão aí precisando, né, de profissionais dentro da área que possam também levar o seu conhecimento. E nesse espaço de conhecimento, você também vai apegando a tua experiência. Hoje é o lado da experiência. Você quer buscar alguma informação, você entra no professor chamado Google, você vai pegar a informação. Mas você quer ter contato, você tem que ir para a comunidade, tem que criar centros, né, de apoio, de interação, de construção, junto com essa comunidade, porque essa comunidade ela tem uma riqueza, né? Eu lembro quando a Irta ela levantou essa questão, né, sobre as políticas públicas, as classes de menor potencial econômico, que muitas vezes não tem aquela opção da escolha. Ela pode fazer a escolha, ela tem a liberdade de escolher, mas não tem a opção. O que vai escolher? Se ela não tem uma questão de mobilidade, não tem um ônibus para ir para o hospital, ela tem o SUS à disposição, tem um hospital, mas ela não tem a condução. Como é que esse idoso vai sair? Muitas vezes ele está naquele processo, né? Ele tem autonomia, eu quero ir ao hospital, mas ele depende de alguém, então esse alguém não está próximo dele. Então, isso já causa uma interferência nessa questão da relação. Agora, se a academia, né? Se os alunos chegam nessa casa, faz um atendimento, faz ali uma prevenção, dá ali a ele um olhar diferenciado, eles vão se sentir tocados pela nossa comunidade científica, né? Porque produções científicas nós temos bastante. Agora nós temos que tocar nesse sujeito. Esse sujeito, ele quer ser tocado, quer ser abraçado, ele quer fazer parte, né, desse grande projeto. Esse é o projeto humanizador. Então, eu acredito que nós podemos fazer sim e muito, né? As barreiras são muitas. As interferências políticas, né? As decisões que são tomadas, a morosidade, a falta de investimento, a falta até de acolhimento dessas propostas. Quantos bons projetos nós temos dentro das nossas academias? Quantos projetos já foram iniciados e pararam pela metade? Tivemos acompanhamento, não tivemos um fechamento, e alguém saiu perdendo nessa situação. A comunidade perde, os alunos perdem, porque hoje que nós mais assim lutamos é para ter essa experiência, para ter a prática, né, a vivência, né, nesses locais que estão carentes. Hoje nós temos comunidades carentes, nós temos setores carentes da área da saúde que precisam do nosso investimento e da nossa posição como profissionais. Então, eu deixo aí essa pulguinha atrás da orelha que coça bastante. Só complementando a fala de Irã, tá ouvindo, né? Só complementando a fala de Irã, eu acho que a gente poderia pensar, já que a gente falou tanto nessa questão do envelhecimento saudável, de quando a gente começar a pensar nele, pelo menos eu tiro como exemplo da minha formação, que toda vez que a gente falava em envelhecimento saudável, a gente fazia algum projeto, alguma coisa sempre com o público idoso, né? Então, acho que a gente pode pensar além, né, e trazer essa questão do envelhecimento saudável começando lá no jovem, né? Então, seja na comunidade, seja com os próprios estudantes da universidade, né, ou de algum outro local que vocês possam contemplar, mas eu acredito que vocês poderiam começar essas ações de envelhecimento saudável plantando a sementinha na cabeça do jovem, né, do adolescente, do adulto mais jovem, mas já que a gente falou tanto nisso aqui, de quando começar, né, tentar tirar isso que a gente só começa a pensar no envelhecimento saudável a partir dos 60 anos e trazer essa discussão para um pouco antes, né, então acredito que esse trabalho pode ser em cima dos mais jovens. Pegando um gancho aqui do que foi falado, né, em relação a projetos, bom, eu falei para vocês, eu sou de Santos, né, e Santos tem um índice muito maior de idosos do que em muitas regiões do país, né, e se concentra muitos idosos pela geografia da cidade, pelo porto, né, então, a imigração, então, tem muitos idosos. E respondendo diretamente para o Adriano, que fez a pergunta, como ela acabou de falar sobre projetos, a universidade ela vive de pesquisa, né? Ela vive de educação e vive de extensão. Então, é muito importante para a universidade onde você está ter um projeto de extensão,
Então, aqui de onde a gente tem contato com alguns profissionais, existem diversos programas de extensão com idosos. E são vários profissionais que também estão relacionados a esses idosos. Então, igual nós estamos aqui em áreas diferentes, esses projetos também têm nutricionista, tem profissional de educação física, médico, fisioterapeuta, psicologia. Então, pode-se levar propostas para os professores dessas áreas para fazer atendimento à população, que é muito importante. E aí todos vão sair ganhando. Vocês podem fazer pesquisas, vocês podem conhecer mais, né, sobre o processo, sobre os idosos, os profissionais que vão estar envolvidos vão enriquecer o currículo. Então, fazer projeto para atender a população seria fundamental nessas ações aí que você perguntou do envelhecimento saudável, tá? Essa é a minha dica aí. Muito obrigado, foram pontos muito importantes que todos levantaram. Antes de passar para a próxima pergunta, eu só queria avisar que a Maria Luísa está tentando voltar, mas que a internet dela caiu com a chuva. Agora, passando então para a próxima pergunta. Da Flávia. Será que os médicos e profissionais da saúde em suas diferentes especialidades estão capacitados a terem essa visão mais holística sobre o envelhecimento? Ou isso é deixado somente para a geriatria? Alguém gostaria de responder? Posso começar. Na verdade, assim, existe um viés, né, em todo profissional de saúde, como o que a gente vê no dia a dia, por exemplo, muitos especialistas de outras áreas falar, mas se eu atendo idoso, então, ok, eu também sei atender, a maioria dos meus pacientes são idosos, eu também atendo idoso, também sei atender idoso. E, assim, é uma visão diferente, é igual, assim, a geriatria está para a clínica, da mesma maneira que a pediatria está para a clínica. São etapas de vida diferentes e, na verdade, a inserção dessa disciplina ou do geriatra em várias disciplinas mesmo ao longo do curso é exatamente para dar essa visão. Porque se a gente for, na verdade, o número de idosos, a projeção de idosos, que é a parte da população que mais cresce percentualmente, é o número de idosos e idosos mais idosos na pirâmide etária, a gente não vai ter pessoas formadas, não vai ter geriatras para atender todos esses idosos. Na verdade, esses conceitos das particularidades do idoso, a gente tenta inserir dentro da graduação, dentro do ensino médico, porque todos os profissionais, e dentro também das outras áreas, o gerontólogo, o fisioterapeuta formado em geronto, o terapeuta ocupacional, a enfermagem, tenta inserir esses conceitos dentro até da graduação, porque nem vai ter profissional para atender especificamente todos esses idosos. O nosso sonho, na verdade, de todo mundo que está dentro das universidades, é que esses princípios básicos de envelhecimento saudável, de particularidades do idoso, como você tem que lidar, o atendimento, saúde mental, essa parte de você olhar o idoso dentro desse contexto social, tudo isso, funcionalidade, a gente gostaria que todas as áreas tivessem essas noções básicas e, na verdade, o geriatra, o profissional mais específico do idoso fosse aquele que atendesse o idoso mais frágil, o idoso mais complicado, aquele idoso que precisaria de uma visão do especialista, particularmente. Agora, o ideal é que todos tivessem essa visão
E aí cabe a nós também, né, que estamos inseridos dentro da universidade, que passemos essa visão, porque não pode ser o especialista, só o fisioterapeuta, gerontólogo, que vai dar conta de todos os idosos, porque assim, não vai ter profissionais específicos, né, formados nessa área para atender todos os idosos. Mas eu acho que o idoso mais saudável, ele pode ser atendido por um profissional, precisa ser um especialista, mas que tenha uma noção, né, sobre quem ele vai estar atendendo, quem é esse idoso, né, quem é esse indivíduo. Ele é totalmente diferente do adulto jovem. Então, não sei se se eu consegui responder a sua pergunta. Falando... Eita, Irã, posso falar? Fica à vontade. Rapidinho. Falando no âmbito da nutrição, né, eu confesso que a gente não sai formado com a visão holística sobre envelhecimento, né, eu me formei tem quase 10 anos, e eu me lembro que eu tive uma aula, assim, eu acho que de 2 a 3 horas, falando sobre nutrição no envelhecimento, né, então eu restringi toda uma categoria em uma aula. Então, assim, com uma aula dessa, a gente não sai com essa visão de jeito nenhum. E uma coisa que é importante, a gente que trabalha com idoso, né, observa isso, é que a gente tem que entender quais são essas alterações fisiológicas que ocorrem com o envelhecimento, para na nossa conduta a gente diferenciar o que é normal do envelhecimento e o que é patológico, né? Então, isso aí seria o básico. Eu acho que com toda essa mudança, com toda essa transição demográfica, né, que a gente está passando a ter mais idosos, né, na nossa população, eu espero que isso já esteja entrando aí nas grades das faculdades para tentar trazer pelo menos essa visão mais geral, né, e deixar alguns pontos para os especialistas, né, mas eu acho que ainda tem essa defasagem e realmente acaba concentrando mais essa visão com o geriatra e com os gerontólogos de um modo geral. Posso falar? Tá. E o que é interessante é que essas provocações a respeito, falando sobre a questão do envelhecimento com qualidade, envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, tem assim, dado assim, a oportunidade para que as outras áreas, né, do cuidado do ser humano possa também se manifestar, porque essa questão do sujeito, né? Aquele pensador que diz assim, é a vista de um ponto. A partir de que momento eu estou me sentindo que eu preciso melhorar na minha parte física, né, desenvolvimento, buscar minha energia, eu vou buscar aquele profissional. Eu estou nesse processo de desenvolvimento, então é algo contínuo. Então, envelhecimento é algo contínuo que você está dentro e perpassa por todos esses campos, todas essas fases, e essas pessoas, elas são importantes. Então, eu não detenho totalmente, né, o conhecimento para que eu possa produzir para você, eu ter a resposta que você precisa no teu envelhecimento, ou sobre o teu envelhecimento. Então, eu tenho uma parte disso, eu não sei o todo, mas nessas contribuições. Daí eu sempre falo para os nossos alunos, né, que hoje nós estamos vivendo num tempo que amanhã, daqui a 10 anos, terão profissões, e se as nossas profissões não se redefinirem, elas vão desaparecer do mercado. Tem profissões aí que já estão surgindo nas pontinhas do iceberg que a gente nem sabe o que vai ter aí. Operador de drone, né? Então, vão ser grandes profissões futuristas que estão aparecendo, e principalmente no cuidado humano. Hoje, quantas pessoas estão aqui também no mesmo desafio do cuidar do ser humano? Então, você liga a tua televisão, você tem um líder religioso fazendo, você quer melhor qualidade de vida? Ele está se apresentando. Então, cada núcleo do quadrilátero da fé está apresentando uma proposta de qualidade de vida. Você pega pelos jornais, pega pelos panfletos, pega pelas notícias, informações via a internet, nós temos aqui uma proposta de melhor qualidade de vida. Então, você vê essa diversidade. Então, nessa diversidade é que nós estamos construindo e tentando fazer um caminho para que nós realmente possamos encontrar esse todo, que é esse estar bem, né? Buscar esse equilíbrio das nossas escolhas. São escolhas adaptativas, né, no final da nossa história, no final daqueles momentos que a gente precisa realmente estar inserido num grupo familiar, num grupo de estudo, ou estar fazendo uma proposta diferente para a nossa vida. Porque todo o tempo nós estamos nos reinventando. Agora, o que vai acontecer amanhã, eu não tenho. Para mim, o futuro é um campo de possibilidades. Mas o meu dia de hoje,
eu posso fazer minhas escolhas, tomar minhas decisões, saber o que eu preciso acrescentar na minha vida pessoal, diariamente. Então, esse é o ponto que, assim, eu me posiciono dizendo que ninguém detém esse conhecimento todo sobre o ser humano. Contribuindo rapidamente aí, como os colegas já levantaram, né, pegando o gancho da Maria Alice e da Eita, principalmente, a Maria Alice falou que não existe a quantidade suficiente de profissionais, né, para atender essa demanda que nós temos, e como a Eita já tinha falado lá, da pirâmide etária, né, do IBGE, 2040, 2050, a maior parte da população vai ser de pessoas com mais de 60, 70 anos. E precisamos de pessoas que se especializem mais nessa área, que é o envelhecimento. Trazendo um pouquinho para a adolescência, como o Ian falou, nós estamos na era digital, e na era digital se fala muito da palavra nicho, né? Onde você vai estar atuando. E o envelhecimento é um grande nicho, ou o maior de todos, se a gente for pensar. Porque qualquer área que você for atuar, qualquer profissão que você for, você vai ter que relacionar alguma coisa ao idoso. Porque não vai ter, a maior parte da população é idosa, então a gente precisa de mais especialistas, precisamos de mais vestimenta para esse público, precisamos de exercício aplicado, então vai ser tudo voltado ao idoso. Então, mais uma vez, se você quer atingir uma área para o futuro que vai ter mais certeza, né, de chance de sucesso, é atingir o envelhecimento, que é o segredo não, né, mas lá do mar azul e vermelho lá, né, quando todo mundo está olhando para um lado, se você olhar para um outro, você vai ter mais chance de sucesso, né? Infelizmente, a gente vai ter que parar as perguntas por aqui, que a gente tem um horário limitado, mas a gente teve muitas outras perguntas no chat, e então eu queria voltar para o Bruno, que para ele poder participar do encerramento. Bem, primeiramente, a gente gostaria de agradecer demais a participação. Foi incrível, com contribuições muito ricas de cada uma das áreas e também uma conversa multiprofissional verdadeira, assim, que a gente objetivava. E nós, em nome da Liga, eu queria dizer que nós estamos muito, muito gratos pela participação de vocês. Vocês gostariam de fazer algum comentário final? Eu vou querer. Eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui nesse momento. Acho que eu sou a única nordestina aqui da mesa. Então, assim, queria agradecer, né, a Liga por esse convite e por estar compartilhando aqui esse momento tão enriquecedor com pessoas tão maravilhosas. Então, queria deixar aqui meu agradecimento a vocês. Também gostaria de agradecer e parabenizar vocês pela organização, né? O Bruno, que eu tive mais contato, vocês estão de parabéns também. Obrigado. Agradecer também a pessoa do Bruno, assim, que foi uma pessoa fantástica, uma pessoa que criou esse espaço de escuta todo o tempo, perguntando para ele, me passando as informações, fazendo, assim, até um momento piloto, né, para toda essa adaptação. Bruno, tá de parabéns, toda a equipe está com você, os meninos aí que serão nossos futuros médicos, aí, profissionais dessa área da saúde, que dê tudo certo. E a todos os nossos amigos também aqui, participando aqui da mesa, eu aprendi muito, tá? Sempre um espaço, né, de aprendizado, de conhecimento, de nivelamento, então, assim, foi fantástico. E a todos os nossos alunos também que estão aí participando, e vão participar dessa live depois, né? Vai estar disponibilizado lá no YouTube, né, Bruno? Bacana. Isso, eu vou fazer esses avisos aí no final. Tá, bacana. Então, meu abraço a todos vocês e meu agradecimento. Eu também gostaria de agradecer, primeiro, contato com o Bruno aí, né, que teve contato com todos, o pessoal que mediou, que foi muito importante aí, né, para colocar um norte para a gente durante as nossas falas, a parceria dos outros profissionais brilhantes aí, que aprendi bastante com vocês, só de ouvir aqui já foi enriquecedor, e falar para todos que estão aí ouvindo que se nós juntarmos as nossas forças com todas as profissões, a gente não garante que as pessoas vão viver mais, né? Mas uma das certezas que nós temos é que nós podemos dar muita mais vida aos anos que as pessoas têm. Então, se você é profissional de uma área, tente fazer parcerias com outros
porque a especialidade a gente não consegue, nem a pergunta lá, de uma visão mais holística, né? Tem uma visão de especialidade mais fechada. Então, fica um recado de agradecimento a todos aí e sucesso ao pessoal. Muito obrigado. Bem, pessoal, então agora, né, passando para uns avisos finais, eu gostaria de agradecer muito também aos ligantes que ajudaram demais, fizeram esse evento acontecer, uma Liga nova, e a gente está contando com a participação de pessoas incríveis, né? Parabéns para vocês. E ao público, né, alguns avisos finais. A gravação desse evento vai ficar disponível até sexta-feira, né, o dia 25, e durante esse período vocês ainda poderão fazer inscrição no SIGA, ainda poderão preencher os formulários, né, tanto o link do SIGA quanto o link do formulário estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. E aproveitem, então, né, para indicar esse evento, né, que vocês assistiram, para os seus familiares, os seus colegas, que ele ainda estará disponível aqui no YouTube, ok? E também gostaria de agradecer muito aos participantes, né, que estiveram aqui assistindo com a gente, contribuindo, né, com perguntas excelentes. E também avisar vocês que quinta-feira, às 4 horas, a Lanfac terá o seu segundo evento na Semana Universitária e vamos conversar sobre leishmaniose. Por que você deveria saber? Encontro vocês lá. Até mais.